Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E eu começo este vídeo com uma passagem que está no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo do 1 até o 5, tá? Que é uma passagem muito importante para a gente entender que só Jesus Cristo é o nosso Salvador. Tá? Que não importa o que digam, não importa o que pregue, vindo de qualquer pessoa, que existem outros meios para a salvação, outros deuses, outras coisas, outros caminhos, ideologias que sejam contrários à fé de Jesus, né? A fé cristã, a nossa fé católica. É tudo uma grande ilusão. Que aqui vai dizer que Cristo é a videira e nós somos os ramos. Olha só, João capítulo 15, versículo do 1 até o 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele cortará e podará todo aquele que der fruto para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar frutos por si mesmos. Se não permanecer na videira, assim também vós não podereis tampouco dar frutos, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Esta passagem bíblica foi lida nesse último fim de semana num retiro no qual eu participei. Depois eu comento mais sobre esses frutos deste retiro que eu participei. No decorrer aí da semana eu falo mais coisas. E essa passagem é uma delas, tá? Essa explicação é uma delas que nós temos que ficar unido à videira. A videira é Jesus Cristo. Nós não podemos nos desligar da videira. Nós não podemos deixar Jesus por qualquer motivo. Muitas vezes seguimos ilusões, seguimos ideologias, seguimos qualquer outra coisa menos Jesus. Hoje nós vivemos num período crítico na sociedade e também na igreja. Muitos sacerdotes consagrados estão indo por um caminho confuso, por um caminho errado, um caminho sem Cristo. Querem uma igreja sem Jesus. Isso é impossível. Tá? A igreja é Cristo. A cabeça da igreja é Jesus. É uma árvore. Nós somos os ramos desta árvore. Se a gente não está ligado, se você tira um galho de uma árvore, esse galho ele morre. Tá? Então, Cristo, como ele fala, eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem Jesus, a gente não pode fazer nada. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nos alimentar de Cristo, para viver a verdade da fé, a verdade do Evangelho. Tá? Então, o mundo que a gente vive hoje está contrário à fé. O mundo está sobre o espírito do anticristo. Tudo é contrário a Jesus. Tudo é contrário a Cristo e querem tirar Cristo a todo custo. Inclusive, muitos da igreja indo contra a Jesus, contra o que Cristo pregou, principalmente contra que Ele é o nosso único e verdadeiro Salvador. Não existe outro caminho que não seja o de Cristo. O caminho que Nossa Senhora aponta, Nossa Senhora ela não é o caminho, ela aponta o caminho, que é Cristo. Ela sempre nas suas verdadeiras aparições, ela aponta. O caminho é Jesus. João Batista, ele pregava a si mesmo? Não. O caminho é Jesus. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Nós devemos amá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas e também amar o próximo como a nós mesmos. Nós vamos aqui refletir, no decorrer aí dessa semana, vamos refletir, na medida do possível, alguns pontos muito importantes que envolvem a nossa igreja, o amor de Deus, o verdadeiro sentido de ser cristão, tá? Então, eu peço a você que se inscreva neste canal, compartilhe o vídeo, porque é muito importante a gente ter uma vida de oração, uma vida interior, buscar a Jesus Cristo a todo momento em oração, estar sempre em oração. Peço até perdão pelo barulho, aqui tem um passarinho, que é o passarinho lá, meu pai cria um passarinho, e às vezes ele fica cantando aí. E tem momentos que eu tenho que vir aqui, que é um local mais silencioso, mas tem momentos que é necessário falar, então peço que vocês desconsiderem aí e prestem atenção no que eu estou dizendo aqui no vídeo, tá bom? Então, Jesus é o único caminho. O próprio São Paulo nos afirma: se qualquer pessoa, seja até mesmo um anjo do céu, falar um evangelho diferente, não acredite. Pode ser quem for. Se por acaso o Papa, um bispo, o padre da sua paróquia falar um evangelho diferente, que Jesus ele salva e que outra coisa pode salvar também, existe outro caminho para chegar à salvação, que você não precisa fazer certas coisas, que Jesus é só mais um, que devemos nos unir, todas as crenças, não acreditem. Nós devemos respeitar a decisão das pessoas, né? Respeitar a decisão de cada um. Eu quero ser de outra religião, respeite, mas nós não devemos ser assim. Não devemos cair na ilusão. Existem outras crenças milenares que as pessoas falam: o cristianismo veio depois. Jesus veio para trazer a verdade. Um exemplo disso, a fé indígena, que muitas pessoas não querem mais converter os índios. Mas os índios, a fé que eles têm é uma fé que eles não tinham ainda o entendimento. Então eles consideravam o mar um deus, a lua um deus, o sol outro deus. Mas conforme a gente vai tendo conhecimento da verdade, Cristo traz esse conhecimento de que isso não é verdade, que não existem outros deuses. A gente não é regido pelo sol, pela lua, por qualquer outro corpo celeste. São apenas coisas são criadas por Deus. E Deus é que comanda a nossa vida. É Deus que faz tudo. Tudo é Deus. De Deus nós viemos, com Deus nós caminhamos e para Deus nós voltaremos. Tá? Então, tudo é Deus. Em primeiro lugar na nossa vida tem que ser Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. E hoje as pessoas estão com um leque de caminhos ilusórios, que muitas vezes estão regados a ideologias, seja a própria ciência, que é algo bom, a ciência é algo bom, mas a partir do momento que vira uma espécie de religião, que a ciência sem Deus vira apenas uma crença e fica fora de controle, que Deus deu a ciência ao homem para entender as coisas, do que é feito a água, do que é feito isso, aquilo, até mesmo para ajudar as pessoas nas doenças, né? E a gente vai comentar muito sobre isso também, que a má ciência, ela manipula, né? Que ela pode enganar as pessoas para ganhar dinheiro, inventar remédios, enquanto poderia ter um remédio que pudesse realmente curar certas doenças, mas não fazem porque isso iria ter prejuízo na indústria farmacêutica. Muito em breve até conversarei com uma pessoa, eu conversei com uma pessoa da ciência, uma pessoa que trabalha nesse sentido, principalmente na área da saúde, que vai comentar aqui no canal para vocês, tá?
Estou aqui trabalhando em off, né, com algumas pessoas e entrando em oração também, para trazer um melhor conteúdo para vocês, tá? Uma melhor forma de orientação, sem mentiras, sem exageros, sem ideologia, só a verdade. Como o próprio nome do canal fala, é a verdade cristã. Então, Cristo é o único caminho. Sem Ele, a gente não pode nada. Nós não podemos nada sem Jesus. Então nós temos que colocar Ele à frente. Ele está à frente da igreja, Ele é a cabeça da igreja. Se todos falham, Cristo está lá. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Cristo é o centro da nossa vida. Nós temos que ter essa consciência mais do que nunca. Continuar nossas orações. Pegar o que é verdade. A verdade sempre da nossa igreja. Do Evangelho. Permanecermos firmes na fé. Não importa o que diga, não importa o que modifique. Vamos ver situações no Antigo Testamento que somente uma pessoa era justa. Vocês podem ver em muitas situações no Antigo Testamento, apenas uma pessoa só era justa, o resto tinha caído tudo na corrupção, caído tudo no engano. Vocês podem reparar muito bem. Tivemos passagem de Elias, as passagens de Sodoma e Gomorra, pouquíssimas pessoas justas e o resto todo na corrupção, na ilusão. Então hoje vivemos também, não é diferente. Existem poucas pessoas justas, pessoas que realmente buscam a verdade e uma boa parte numa ilusão, sendo manipulada por um sistema e uma outra parte de má fé que querem modificar tudo. Estamos num processo de transição do mundo. O mundo está passando por um processo de transição e querem tirar as crenças, destruir principalmente a crença cristã. Em primeiro lugar, tirar Jesus. Tirar Jesus do mundo. Estão tirando crucifixos dos lugares, alguns nomes, algumas palavras, até chegar numa proibição até da própria palavra de Deus. Porque muitos consideram a Bíblia como homofóbica, como isso, como aquilo. Então, centralidade em Jesus Cristo. Tá? É o único modo de a gente não cair, da gente não sucumbir a isso. Ter uma vida de oração, uma vida espiritual. Nós temos que ter esta vida espiritual, não ficar olhando o que está acontecendo, não ficar nervoso, não ficar angustiado, não ficar com ansiedade, problemas de ansiedade, outros problemas por conta do mundo. O mundo ele vai para a autodestruição. As pessoas estão caminhando como ovelhas sem pastor. Mas nós temos um pastor. Nosso pastor é Jesus. Então nós temos que caminhar quando os pastores que nós deveríamos ouvir, muitos erram e caminham para um lado tortuoso, um lado errado, e rezemos por eles para que eles se endireitem. Existem também muitos bons pastores, nossos padres, bispos, muitos bons, que estão lutando pela igreja. Então, inclusive lá no retiro onde eu participei, se pediu muito pela igreja, que Cristo quer curar a sua igreja. Cristo quer curar a sua igreja. É algo muito forte, né? Nesse retiro, que tinha um padre, amigo meu, muito bom, que é o meu pároco. Continuo indo à missa, comungo, confesso. Nada mudou. Tá? O espiritual não muda. O que muda são as pessoas. As pessoas se retiraram, se desligaram da videira, de vários sentidos. Se desligaram da videira saindo da igreja, se desligaram da videira vivendo uma vida promíscua, indo para outra crença, outra ideologia, compartilhando de outras ideologias. Continue na videira. A videira é Jesus, não é homens, é Jesus. Tá? Esse é o recado. Peço que compartilhe este vídeo, que vamos nos aprofundar nesta semana sobre alguns assuntos muito importantes, sobre a questão espiritual, sobre a questão de focar em Jesus Cristo e esquecer
o mundo e pregar a palavra de Deus e não se angustiar com nada. O próprio Cristo pede para a gente não se preocupar, porque Ele está no controle. Amém? Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.